Do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que estava ali no canto à direita do seu vídeo, né? Ele disse que o Exército vai acelerar a desmobilização dos acampamentos de bolsonaristas. Vamos ver esse trecho que foi antecipado ontem aqui no 360 por mim. Na abertura, a gente falou que o ato que houve no final de semana acelerou a pressão para que houvesse a desmobilização dos acampamentos nos quartéis. Informação confirmada publicamente hoje. Vamos lá ouvir. Mas isso vem acontecendo naturalmente e deve se intensificar até o dia 1º. Então, o que a gente tem, ontem mesmo, as conversas estiveram bastante estreitas entre o nosso secretário de Segurança, o general Dutra, no sentido de que ele vai acelerar essa desmobilização e a gente aguarda que isso ocorra também num ambiente de tranquilidade, como vem ocorrendo. Foram 2 cozinhas que foram desativadas, várias pessoas que já tiraram suas barracas. Foram mais de 40 barracas que foram retiradas ao longo desse período e agora, com o compromisso do Exército, que já existia e vai continuar existindo, a gente espera que essa desmobilização ocorra de forma natural. Gente, a gente vai falar um pouco com a Thaís Arbex. A Thaís também tem apurado muito sobre a questão da segurança. A gente tem uma expectativa de trazer entrevista importante aqui ainda nessa edição do CNN 360. Thaís, ontem eu contei aqui, você me ajudou a desenrolar um pouco esse novelo sobre como os atos extremistas desse, inclusive um terrorista já está acusado, né, suspeito de, né, já está preso, o outro está foragido, é a informação que a gente tem. Nessa mesma coletiva foi dito que ele estaria foragido de Brasília, ele tinha uma filiação partidária, o partido anunciou a expulsão desse homem, identificado pelo suspeito que está preso como Alan, e que teria sido uma pessoa que ajudou a transportar, inclusive, esses explosivos, essa dinamite, e bom, aí dessa vez não vai caber a brincadeira que coube quando a gente veio numa escalada, numa crescente mesmo de violência, né? Na campanha era bomba com esterco, era bomba com urina. Na campanha a gente chegou a ter um assassinato por arma de fogo e agora as pessoas estão usando explosivo utilizado em pedreira, em mineração, tentando explodir caminhão-tanque ao lado do Aeroporto Internacional de Brasília. A gente contou isso ontem, Thaís, que haveria aceleração para essa desmobilização. Algumas pessoas tentaram botar panos quentes, inclusive aí de público, o Múcio Monteiro falando, não, vai aos poucos e tal, mas a determinação é essa. Lula não gostaria de ver quase 20 chefes de Estado internacionais desembarcarem no Brasil com aquela situação na frente do quartel-general do Exército, no momento em que começou a ficar ruim para o próprio Exército, porque, bem, não há escusa para quem é encontrado com aquele arsenal de armas imenso, né? E com uma bomba utilizada em pedreira na mão, tentando explodir um caminhão-tanque ao lado de um aeroporto tão movimentado quanto é o aeroporto de Brasília, na véspera do Natal. Dani, a gente também contou ontem que parte dessa mobilização, dessa pressão em relação ao governador Ibanez Rocha veio do Supremo Tribunal Federal. Ministros também entraram em campo para forçar, para pedir que houvesse uma forte mobilização para desmontar esse acampamento, porque na avaliação desses ministros do Supremo, o acampamento é um ponto determinante para que esses atos sejam replicados em Brasília e nas cidades do entorno. A gente contou isso ontem. A gente disse também que havia uma expectativa, uma pressão dentro do PT para que essa conversa com o Ibanez fosse num tom um pouco maior, um pouco mais alto, dizendo que já tinha chegado no limite, que era preciso agir de forma contundente. Dino hoje, Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, diz claramente isso, que há uma expectativa de desmobilização voluntária, mas que se não houver, aí sim vão ser tomadas medidas para que seja de forma compulsória, né? Para que, ou uma decisão judicial, para que a polícia haja de fato e aí sim faça essa desmobilização. Sim, a gente vê que Múcio, futuro ministro da Defesa, tem um tom mais de mais moderação, acho que é essa palavra, posso usar até, dizendo que os atos ali, que os movimentos nos acampamentos são pacíficos e que atos terroristas são isolados.
Dino já tinha dito que não considerava esses atos isolados, que considera que sim, que há uma estrutura toda organizada com esses episódios. Então, o que a gente vê é que, sim, foi num tom mais duro. Essa pressão, muito possivelmente, não só do governo eleito, mas também de autoridades do judiciário, de ministros das cortes superiores, tem rendido algum tipo de fruto, pelo menos pelo que a gente entendeu nessa coletiva de hoje. Dani. Thaís, trazendo aqui o bastidor, né, que a gente apurou de ontem para hoje. Primeiro, tá, gente? Ontem, depois do 360, eu consegui confirmar e acabei dando a informação no Arena do Felipe Moura Brasil, a ordem de prisão a pedido da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal de um jornalista, blogueiro, bolsonarista. O nome dele é Oswaldo Eustáquio, ele é conhecido da militância bolsonarista. Pedido de prisão feito tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República e acatado pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele que já tinha sido preso em outras ocasiões e vinha desrespeitando as ordens do Supremo, exauradas, né, por conta dessa prisão, fazendo pregação golpista, convocando para ato golpista nas redes sociais, de modo que ele não poderia utilizar. Houve, então, a prisão decretada ontem. Falando um pouco desse contexto de cerco, né, vou pedir para o Guilherme deixar a Thaís aqui comigo, que eu vou bater essa bola com ela, porque o seguinte, gente, o que a fonte me disse ontem, né, Thaís, um ministro de corte superior, ele disse o seguinte: olha, dado que não houve um ferido, dado que ninguém ficou ferido, dado que ninguém morreu, né? Dado que nada houve de mais grave e que a polícia conseguiu desarmar essa bomba a tempo, foi importante isso ter acontecido, feitas todas as ressalvas, no sentido de que todo mundo entendeu do que se trata. Todo mundo conseguiu ver do que exatamente nós estamos falando e até onde essas pessoas que têm o comportamento relativizado na rede social, segue a fonte, estou lendo aqui para vocês, que têm o comportamento relativizado nas redes sociais, podem ir quando estimuladas à exaustão por um discurso delirante de ódio, me disse a fonte. No sentido de que, Thaís, bomba, 4 dinamites é o que ele tinha, material proibido para civil portar. Tinha fuzil, de novo, rifle com luneta para tiro de longo alcance, pistolas. Diz que tem uma renda de R$5.000. Você viu essa informação, Thaís? Ele é gerente de um posto de gasolina no Pará, numa cidade do interior do Pará. Diz que tem uma renda de R$5.000 nesse posto e que gastou 160 mil em armas. 160 mil em armas. Faz as contas que você vê que não fecha. A suspeita dentro desse, tanto da equipe de transição que está participando da investigação, quanto das pessoas que estão de fato dentro da investigação, é de vínculos dessas pessoas, desses extremistas, com grupelhos criminosos de fato, vinculados tanto ao tráfico de madeira, quanto a outro tipo de ilicitude. Isso é uma das linhas que está sendo investigada e vai seguir sendo investigado. Mas, de certa forma, Thaís, como a gente vinha dizendo, né, esse episódio ele desnuda e deixa uma margem muito estreita para o Exército seguir dando guarida para esse grupo que, sim, é minoritário, não são todos os acampados que são assim, mas que estão se aproveitando muitas vezes até da ingenuidade ou da falta de pé no chão alheia para poder cometer esse tipo de atentado no Brasil. Sim, Dani, por tudo que eu tenho ouvido nos últimos tempos, há um incômodo crescente aqui em Brasília com a não atuação mais enfática do governo do Distrito Federal. Os próprios ministros do Supremo vinham dizendo que essa mobilização já deveria ter sido destruída, né? Deveria ter sido desmobilizada, essa é a palavra, muito por conta do episódio que a gente assistiu recentemente aqui em Brasília, com ônibus queimado, carro queimado, muitos lugares depredados, inclusive a sede da Polícia Federal. Então, esse incômodo é crescente. E ontem a gente falava sobre isso. Fica muito claro, a partir desses episódios, até onde poderiam ir, que não se trata de liberdade de expressão, não se trata de liberdade de manifestação que está prevista na Constituição, que é garantida pela Constituição. Estamos falando de outra coisa, estamos falando de
crimes de porte de armas que não deveriam estar com uma pessoa que recém adquiriu a possibilidade de ser CAC, né? de ter armas para uso recreativo. Então, esse movimento todo mostra de forma mais cristalina o que são esses movimentos. E aí, quando você cita o fato de que ele ganha R$5.000, tem uma renda mensal de R$5.000 e conseguiu gastar R$160 mil nesse material, né, em munições, armas e outros artefatos, informação que ele mesmo deu, né, para a polícia, aí faz ainda mais sentido aquilo que a gente já traz há muito tempo, que é o caminho do dinheiro. Quem financia? De onde sai esse dinheiro? Não só para manifestações nas redes sociais, mas, sobretudo e principalmente, para manifestações e atos desse tipo, atos criminosos, que, se o caminhoneiro não tivesse descoberto, poderia ter causado uma tragédia imensa, mortes no fim das contas. Ô, Thaís, não sei se você falou com o senador Randolph hoje, você chegou a falar com ele? Hoje não. Hoje, vale a pena mandar uma mensagem para ele, ele é rápido e às vezes está até nos assistindo. O senador, se estiver nos assistindo, a gente gostaria eu queria que o senhor me encaminhasse o ofício, para a gente o ofício que fez ao presidente do Senado. Por quê, né? Houve, Thaís, uma visita autorizada por um parlamentar desse mesmo bolsonarista que está preso ao Congresso Nacional, numa reunião. A informação foi da Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, foi publicada por ela. Ele foi a uma audiência pública no Senado que questionava a eleição do Lula, a atuação do Supremo, todo esse papo conspiratório que mobiliza muita gente nas redes sociais. Mas para ingressar no Senado Federal, em especial numa audiência pública, você precisa ter o convite feito e autorizado por um parlamentar. Então, o senador Randolph Rodrigues fez esse pedido para descobrir quem foi que liberou. Quando a Thaís fala do caminho do dinheiro, tem o caminho das conexões políticas também, que passarão a ser investigadas. Para vocês entenderem, o Edu Petrelli fez a conta aqui na ponta do lápis, né? Para que ele, ganhando R$5.000 por mês, conseguisse pagar R$160 mil em armas, que foi o que ele disse, no período aí do governo Bolsonaro, que foi quando houve a flexibilização, ele teria que passar 32 meses, quase 3 anos, o Edu Petrelli fez a conta, sem gastar nenhum centavo em qualquer outra coisa que não fosse bala, e não bala de comer, bala de matar, e arma, para poder pagar quase 3 anos, 32 meses, sem gastar um centavo em água, luz, gás, aluguel, sem viver. Ele teria que viver de bala, teria que viver de arma para poder dar conta disso sem gastar nenhum centavo. Tá, a Thaís já conseguiu aqui o ofício pra gente, ó, tá aí, ela já mandou. Manda no nosso grupo, Thaisita, enquanto eu encaminho. Ótimo, maravilha. Traz pra gente, Thaís, o conteúdo da solicitação feita pelo senador Randolph Rodrigues. O que ele pede? Ele pede para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que o Senado dê explicações como o George Washington de Oliveira Souza, que foi preso por suspeita de terrorismo, como ele conseguiu entrar no Senado para participar de uma audiência pública que questionava a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Essa audiência pública, Dani, foi realizada no dia 30 de novembro, então foi muito recentemente. Ele coloca a imagem da TV Senado nessa petição ao presidente do Senado, que dá para identificar George Washington, né, e diz o que quer Randolph Rodrigues. Ele faz algumas perguntas nesse ofício ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele quer saber quem autorizou a entrada no Senado de George Washington, e ele também diz que Alan Diego, que foi citado por Washington no depoimento à polícia, também esteve lá. Então, ele quer saber quem autorizou a entrada dos dois, se algum parlamentar foi responsável, direta ou por intermediário de seus assessores,
pelo acesso dos dois às dependências do Senado, quem foi o senador responsável pela audiência pública, quem são as pessoas com as quais os dois conversaram durante a audiência pública, em especial, e aí ele cita um trecho especial dessa audiência, e aí se eles estiveram presentes em algum gabinete e se os dois já tinham estado no Senado, se já tinham estado no Senado em uma outra data que não nesse dia 30 de novembro, Dani. Ou seja, é descobrir se ele tinha conexões ali, né? Se ele tinha conexões para poder fazer essa entrada. O Gui já espelhou, tá com tudo pronto pra gente, ó. Você vai ver aí na sua tela a identificação, o pedido, o ofício feito pelo senador Randolph Rodrigues, né? Endereçado ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, dizendo, né, que de acordo com a imprensa, a Secretaria da Polícia do Senado localizou imagens de Jorge Souza numa reunião da Comissão Extraordinária de Transparência, Fiscalização e Controle. Taizinha, já entra aí na internet para ver quem é o presidente da comissão, dia 30 de novembro, né? Uma famigerada, diz o senador, audiência pública no Senado Federal que questionava a eleição de Lula e a atuação do Supremo Tribunal Federal. A imprensa também identificou nas imagens a presença do segundo suspeito de terrorismo, o Alan Diego dos Santos, que é esse homem que, segundo o Jorge Souza, que é o preso, ajudou a instalar a bomba no caminhão-tanque, né? Como é notório, desde a redemocratização, não presenciamos ambiente tão desafiador. E aí eles perguntam, né? Os dois identificados participaram de fato? Se sim, quem autorizou a entrada no Senado dos dois? Se algum parlamentar foi responsável, direto ou indiretamente, por meio dos assessores para dar o acesso? E se sim, quem foi esse parlamentar? É um pedido extenso feito pelo líder, que vai ser líder do governo no Senado, Thaís. Duas questões aí que a gente traz. Primeiro, né, o presidente é um senador de atuação incisiva, porém neutra, não é bolsonarista. Mas o vice é o senador Marcos Duval, um senador da base bolsonarista. É a informação que traz a Thaís Arbex aqui pra gente, tá? Dani, essa comissão é presidida pelo senador Regufe, tem como vice-presidente Marcos Duval, mas, segundo as informações trazidas pela própria Mônica Bergamo ontem, quem organizou essa audiência pública foi o senador Eduardo Girão, que a gente conheceu bastante na CPI da pandemia. Na CPI da pandemia. Então, é isso que Randolph quer saber. Se foi o próprio Girão quem autorizou a entrada deles, como se deu essa entrada, em que momento se deu essa entrada. E é importante a gente lembrar que no Senado, Dani, para quem não conhece Brasília, o Senado tem regras ainda mais rígidas de acesso do que a Câmara. Para que se circule pelo Senado, você precisa passar praticamente 2 vezes por detectores de metal, você precisa fazer um cadastro longo, não é fácil entrar sem estar autorizado. Mesmo estando autorizado, o processo de ingresso no Senado Federal, se você não está acompanhado de um senador, é bastante demorado, é bastante lento. Então, é por conta disso que Randolph Rodrigues quer saber qual é a conexão. E é importante a gente lembrar, Dani, que ontem, quando a gente trouxe aqui a audiência de custódia de George Washington, ele quis, você mesmo fez esse destaque, ele quis tirar o tom político do que ele havia feito. E aí, o que Randolph quer com esse requerimento é mostrar que não, que diferentemente do que quis dizer na audiência de custódia, sim, há uma conexão política nessa tentativa de atentado de George Washington.